Aleluia! Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Ai, pastor, o que eu faço, hein? Eu morava no Rio de Janeiro em 1959, eu me converti. Era filho de pais presbiterianos. Meu avô tinha se convertido com 16 anos, mas eu tinha me afastado da igreja e eu, naquele dia, me converti na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, em frente ao Teatro João Caetano, para quem conhece o Rio. Eu esqueci de agradecer esses meninos e meninas daqui, mas fica assim. Lá no Rio de Janeiro eu fiz a minha primeira mensagem. Foi um desastre. Eu tinha uma namorada que sabia escrever taquigrafia. E ela foi para a igreja. E o pastor me deu 1 hora. Eu não consegui chegar em 8 minutos. Eu tinha pensado em 3 mensagens. Cego Bartimeu. E depois o vaidade, vaidade e mais um. Eu misturei a vaidade com o cego com a vaidade, fiz uma maçaroca que eu nem olhei para o lado da namorada porque foi um desastre. Meu pai tinha uma fábrica de sabão em Rolândia, juntamente com o João Stutz, ali para baixo da linha. Era um sabão tão bom que quando faliu, a Gessi Leber pegou o nome do nosso sabão. E eu queria ser pastor. Mas desde pequeno lá, eu era um menino pior da igreja, o moleque mais traquino da igreja. Então um dia o pastor fez um apelo, quem queria ser pastor, eu fui lá na frente, tinha 2 jovens muito alinhados, queridos. O pastor, acho que tinha discernimento, orou só pelos 2, não orou por mim. Mais tarde também eu aceitei um apelo para ser pastor. Lá no Rio de Janeiro fui lá na primeira igreja, na rua Silva Jardim, número 23, onde está a Catedral Presbiteriana, e eu fui lá, falei com o pastor quase me expulsou da sala dele. Eu vim para Rolândia, e eu precisava de limpeza, fui trabalhar na fábrica de sabão do meu pai. E ali fazendo sabão ia Saulo Conde, do Isbel de Londrina, falou para mim, você não quer ser pastor? Eu falei, eu quero, mas ninguém deixa, né? E eu larguei o sabão e fui para 1 ano em Londrina, depois há 4, quase 5 anos no Instituto João Calvino em Arapongas, né? Mas quando cheguei em Arapongas, lá do Rio de Janeiro, sapatinho de 2 cores, e um cinto parecia ouro de alumínio, e eu fui pregar na igreja presbiteriana independente. Essa hora eu já sabia mais um pouquinho do que o cego Bartimeu, né? Então, mas aqui em Rolândia, o pastor me convidou também para pregar. E eu fui pregar na igreja presbiteriana aqui de Rolândia. Mas aí eu falei, agora é o cego. E fui lá, e quando comecei a pregar, todo mundo começou a rir. Começaram a rir. Mas eu já tinha pregado já uns 15, 20 minutos, que eu descobri que eu tinha mudado o nome do cego. Eu estava pregando sobre o cego Barnabé. Foi um desastre. Eu pensei, nunca mais eu prego. Mas depois, Londrina, Arapongas. Mas quando cheguei em Arapongas, eu fui pregar na primeira igreja de Arapongas, a presbiteriana independente, ali, João de Godoy, que era o pastor, e eu comecei a tocar o violão. Vocês solteiros aí que não conseguem namorada, arrumam um violão. Arrumam um violão, que o violão ajuda muito. Então eu comecei a cantar uma música. Neste mundo aterrador, se eu cair, ninguém se importa. Lá no meio tinha uma moça de amarelo,
E ela falou para a coleguinha, se ele cair, eu vou lá e cato. Na porta da igreja, cumprimentando, vem a moça de amarelo. Ora, o coração. E eu falei para ela, vou tomar café na sua casa. Seminarista é metido mesmo, né? Tomar café na sua casa. Ela falou, vai. Mas ela era noiva. E eu fui tomar café na quarta-feira na casa dela e ela não aparece. Estava namorando no portão. Foi a última vez que ela namorou aquele camarada, porque é essa menina aí, ó. Às vezes, quando a gente dá alguns desavenças lá, eu canto, se eu cair, ninguém se importa. Ela fala, bobo. Queridos, nesse instante, nesses poucos minutos que nós temos, eu sei que Deus vai falar no seu coração. E Ele me trouxe aqui por causa disso. E eu vou repetir aqui uma coisa que eu falei na quarta-feira. Você que tem sua mão esquerda, levanta e faça um copo dela assim. Todo mundo, lá em cima, todo mundo. Faça um copo assim, um vaso. E diga comigo assim, eu entro com a minha fé. E Deus entra com as suas promessas. O encontro da minha fé com as promessas de Deus se dá o milagre. O milagre se dá do encontro da sua fé com as promessas de Deus. A Bíblia tem 8.810 promessas. Cada 8 promessas, 7 estão no Velho Testamento e uma no Novo Testamento. Dessas 8.810 promessas, de Deus para nós, tem 7.487 promessas, de cima para baixo. De Gênesis até o Apocalipse, só tem 290 promessas que homens e mulheres fizeram para Deus. 290 promessas. Mas no livro de Salmos, tem 235 promessas. Considerando que Davi escreveu a maior parte dos Salmos, dá a impressão que só Davi é que prometeu alguma coisa para Deus. A Bíblia tem 991 promessas interpessoais, de homem para homem, de homem para mulher. São promessas horizontais. Esse casal que está ali na frente, querido e bonito, quando você casou com esta linda, você a encheu de promessas. Você vai ver um fogão, autolimpantes, 8 bocas, se não tiver o mando fazer. Você vai ver uma geladeira que você vai precisar de uma escada para subir até o 3º degrau da geladeira. Quando casa, leva a coitada para morar debaixo da ponte de Parada de Lucas. Mas quando se fala em promessas, pensa em político. Eu fui 2 vezes vereador em Maringá. Fui o mais votado. Uma vez, um político estava em cima do caminhão fazendo promessas. Olha, eu vou fazer muitas pontes nesse lugar aqui, ele, candidato a deputado. Fazer muitas pontes nesses lugares aqui. Alguém atrás disse, excelência, aqui não tem rio. Eu vou fazer os rios também, pode deixar. Mas quando Jesus promete, Ele cumpre. Deus cumpre as promessas, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. O amor pode ser iludido, a esperança pode ser iludida,
mas a fé nunca vai ser iludida. Eu respeito um homem que tenha fé, uma mulher que tenha fé. Pode nem saber ler, pode não ter nada, mas se tiver fé, você pode perder a sua família, você pode perder os seus bens, você pode perder a sua palavra, a sua reputação, mas se você não perder a fé, você tem tudo para começar outra vez. Porque quem perde a fé não tem mais nada para perder. A mensagem para esta hora é promessas de fé. Isso serve para o casamento, serve para a vida financeira, serve para tudo. Eu tenho usado a fé em toda a minha vida. Eu fui fazer contrabando de Bíblias com Brother Andrew, entrando nos países comunistas. Eu fiquei dentro de um táxi que não era táxi durante 4 horas em Nova York, na mão de 2 bandidos. E eu orei. Eu já falo 2 línguas, português e língua estranha. Mas eu pego um pouquinho do inglês também, do espanhol, e eu orei. E no final eles me deixaram sem roubar nada, sem fazer nada comigo. Fui sequestrado em Maringá por 2 bandidos para me trocar por um menino de 10 anos. Estive na mão daqueles bandidos durante muitas horas. Mas é a fé que faz as coisas funcionar. Quando eu cheguei em Nova York, lá na PlayStation, vem um sujeito simpático assim. Where are you going? Isso eu já sabia. I am going to Brooklyn. Você vai de táxi? Não, vou a cavalo. Vou montar num cavalinho aqui, Pedro Bó. Não vai de táxi não, que é muito caro. Vai comigo. E o caipira, de Martinópolis. Uma máquina Yashica desse tamanho, dizendo, I am turista. Eu sou um bobo turista. Um trompete, que é o instrumento que eu toco, com no vinho. Eu ainda ia para a Europa e de lá ia para os Estados Unidos. $2.000 em dinheiro nesse bolso aqui. 2.000 travel check nesse outro aqui. E entrei no táxi que não era táxi. Por isso hoje quando eu entro no táxi eu oro antes. Eu estava em São Paulo na Avenida Ipiranga. E eu falei, Senhor, me dá um táxi que seja táxi. E veio uma pessoa, eu parei e ele falou, não vou levar você. Eu falei, tá bom, tudo bem. Go ahead, vai embora. Vem outro, parei e ele falou, para onde o senhor vai? Eu falei, eu vou à rua Liz de Vasconcelos. Eu vim de lá agora, não almocei, será que o senhor não podia pegar outro táxi? Claro. Aí vem outro que eu nem mandei parar, parou e falou, vamos? E eu falei, vamos? Quando entrei naquele táxi, ele começou a assobiar, glória, glória, aleluia. Eu falei, o senhor sabe por que o senhor está assobiando esse hino? Ele disse, não, porque o senhor é crente. Eu disse, eu sou pastor. Ele disse, eu sou o maestro da Assembleia de Deus. Aí o fogo caiu. Fomos e voltamos, quando ele fui pagar, ele falou, sabe que eu não quero nem cobrar. Eu falei, não, eu tenho que pagar dobrado. Nós nos abraçamos, parecia que conhecidos de muitos anos, mas eu sabia que ele era meu irmão. Sabe quando você entra no táxi, o taxista pensa que você é um ladrão, e eu penso que o ladrão é ele, um fica com medo do outro. Use a fé para todas as coisas. Eu estava em frente à nossa igreja em Maringá, trabalhando com recuperação de jovens viciados, e sabe, o militar aí sabe como nós somos odiados. E passou um rapaz e deu um tiro em mim, e esse tiro pegou lá em cima, graças a Deus. No domingo ele veio outra vez, e jogou uma bomba dentro da igreja.
O forro da minha igreja é baixo. O pessoal pensou que era a vinda de Cristo. Uma explosão. No outro domingo ele veio e colocou uma motocicleta de 400 cilindradas dentro da igreja. Não sei o que os diáconos estavam dormindo, não sei. Eu sei que ele acelerou dentro da igreja com aquele. E eu fiz uma oração para ele. Não mexa com o imexível. Eu já apanhei até 2 horas da madrugada e meu filho também, por causa de recuperação de jovens viciados. Eu no outro dia perdoei. Fui sequestrado, perdoei. Mas não mexa com a casa de Deus. Eu fiz uma oraçãozinha para ele. Viu, querido militar? Eu faço uma oração para ladrão. E ele, no outro domingo ele veio. Mas não jogou bomba, nem entrou dentro da igreja. Ele morreu na porta da igreja. Ele veio contramão e bateu numa carroça. E matou o cavalo. Fiquei com muita dó do cavalo. Sabe por quê? Porque ele mexeu com as coisas de Deus. Honra o pastor de vocês. Honra os pastores. Ninguém pode mexer com o pastor, com o ungido de Deus. O melhor jornalista de Maringá falou que eu era moleque de recado do Dr. Jamil Josepete. No mesmo dia eu fiz uma oração e ele teve um derrame e a boca foi lá na orelha. E tinha um camarada dentro da igreja que foi lá fazer o fuxico no hospital para ele. Você falou mal do pastor e ele orou. Falou, vai lá, chama o pastor aqui. E eu fui lá para Deus consertar a boquinha dele. E Deus consertou. Quando eu chego no programa de televisão dele, ele fala, olha, vai chegando o meu conselheiro, o meu grande amigo. Toma, Chico. Você tem que saber que isto é, nós somos filhos do rei. O que eu vou ler para você é um versículo só, que está no capítulo 8, versículo 56, de 1º livro de Reis. Bendito, versículo 56, 1º livro de Reis. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma das suas boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Os anjos fizeram 28 promessas na Bíblia. Satanás fez 2 promessas. Vou deixar uma de lado. A outra ele fez para Jesus, lá no deserto, e ainda impôs condições. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus deve ter dito, seu diabo, o que o senhor vai me dar? Eu dou todo o ouro, toda a prata, tudo que tem de pedras preciosas, eu te dou tudo, dou o pré-sol do Lula para você também, pode deixar que eu vou dar tudo. Jesus deve ter dito para ele, você não conhece o Salmo 40? O Salmo 24? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que neles há. Satanás não tem nada, é um falido. Tem apenas uma fabriqueta de guerra e de mentira no fundo de quintal e não tem nem alvará, o infeliz. Satanás é um intruso aqui na terra. Jesus é legalizado. Jesus nasceu aqui, se criou aqui. Satanás não, ele veio
de encomenda do inferno, mas Ele não tem nada para oferecer para nós. E Deus tem tudo que nós precisamos na nossa vida. Dessas 8.800 promessas, eu gostaria de analisar uma por uma essa noite. Quando nós nascemos, nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos criatura de Deus. Mas já nascemos com a imagem de Deus. Seminarista gosta de dizer homo imago Dei, homem, imagem de Deus. Eu tinha uma professora em Arapongas, que um dia ela brigou muito comigo, dizendo que nós viemos do macaco. E eu falei, não, viemos de Deus. E ela teimou e eu fiquei em pé, e ela dizendo, viemos do macaco. Eu disse, viemos de Deus. De repente eu parei e falei, espera um pouquinho, professora, não vamos brigar. A senhora veio do macaco e eu vim de Deus. Aí ela me deu 0. Nós somos criatura, mas podemos ser filhos de Deus. Conforme está escrito em João capítulo 1, 12, que nós podemos nos tornar filhos de Deus. E o apóstolo São Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, 17, se nós somos filhos de Deus, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você é herdeiro de Jesus, você é herdeiro de Cristo. Nós temos 2 grandes heranças, nós não podemos reclamar, nós não podemos lamentar, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia! Se nós somos filhos de Deus, então nós temos as promessas de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro de princípios, de alianças e de promessas. Por que princípios? Porque princípio é para nortear a nossa vida, através da palavra de Deus. Porque nós temos que estar estribados na palavra de Deus. Isso vem de estribo, de andar a cavalo. Você põe o pé no estribo, você solta todo o corpo e o estribo aguenta, o loro aguenta, o arreio aguenta, o animal aguenta. Quando você está estribada na palavra de Deus, você pode soltar o seu corpo, que Deus vai segurar. E essa noite o seu dia chegou para você exercitar a sua fé neste lugar e sair daqui com a sua cura. Eu fui curado 2 vezes de câncer. Câncer no rim e câncer no pescoço. Você sabe que tem um lugar que não dá câncer? Você já ouviu falar que alguém tivesse câncer no coração? Ninguém tem câncer no coração. E a pior peça que nós temos no coração é o coração, porque é dele que tem as saídas, a Bíblia diz. Mas Deus cura. Ele me curou dentro do hospital. Fui 2 vezes para a mesa de operação e o médico não me cortou e eu estou curado até hoje. Mais tarde, câncer no pescoço, comecei a ficar rouco. Falei, Deus, a minha língua é a minha enxada, é aqui que eu prego, é aqui que eu canto. Senhor, é com este sopro que eu toco o meu trompete. Senhor, mas Deus me curou. Curou outra vez de uma úlcera terrível no meu estômago. E Deus me curou aqui no sítio Marília, em Londrina, na chegada de Londrina. Ele me curou completamente. E naquele dia foi uma coisa maravilhosa, que eu fazia muito tempo que eu não comia de nada, e naquele dia eu comi carne de porco. Me perdoe os adventistas, eu sou doido por carne de porco. Comi. Quando eu chegava em São Paulo, comia de tudo à noite, e mamãe falava assim, Newton, você não come à noite. Eu falava, mãe, lá dentro sempre é noite, mãe, lá não tem luz, não. Lá dentro, é só colocar e triturar, mamãe.
ricas promessas que Deus tem. Eu quero falar rapidamente com vocês sobre 6 grandes promessas. A primeira e a maior promessa que Deus tem na Bíblia é a promessa de salvação. Que dia feliz quando eu entreguei meu coração para Jesus lá no Rio de Janeiro. Meu apelido era Zíper. Zíper, lá no Rio de Janeiro, é Fechecler, uma palavra francesa. Mas naquele dia, na praça, naquela noite, eu abri o zíper do meu coração e deixei Jesus entrar. Fechei, dei a chave para ele. Lá no céu, Jesus foi lá no fichário e disse: põe o nome do Newton Tuller aí, com 2 L's. Meu nome está escrito no livro da vida. Lá no inferno, o diabo foi lá também no fichário e falou para um demônio que estava cochilando ali, e disse: olha, pode riscar o nome do Newton Tuller, porque esse nós perdemos para Jesus. E a hora que Satanás ia saindo, ainda olhou para trás e disse: pode pôr no arquivo morto. Meu nome está escrito no livro da vida. Não saia deste lugar esta noite sem ter a certeza de que Jesus já salvou a sua vida. Se você morrer hoje, você sabe que estará com Ele. Essa é a primeira grande promessa. A segunda grande promessa é que Joel diz que nos últimos tempos Deus derramaria o seu Espírito sobre a carne. E é o batismo com o Espírito Santo. Todos vocês estão bem vestidos essa noite, mas na hora que chega julho, que chega o frio, vocês precisam ser revestidos. Na hora do frio precisamos. A rua que você mora, muitas vezes o asfalto está meio esburacado, mas os carros estão passando e o prefeito coloca um palmo de asfalto. Ele reveste aquela rua ali, então sua rua está revestida. Nós não podemos ser apenas salvos, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo, falarmos língua, profetizarmos, e Deus vai operar. Sabe por quê? Porque aí você não precisa correr atrás de profeta e profetiza. Aqui nessa igreja tem bálsamo de Gileade. Para de estar correndo atrás de profeta e profetiza. Tem gente que não pode ver uma mão assim que já se enfia debaixo. Ai, pastor, estou fazendo uma corrente de oração naquela igreja. Então vai para lá, infeliz, fica aqui não. Será que você precisa ir xeretar em outro lugar lá? Aqui não tem bálsamo de Gileade? Uma profetisa em Maringá, lá no Jardim Alvorada, mandou um recado para mim: pastor Nilton, vem aqui que Deus quer falar com você. Nas costas do bilhete eu escrevi: Deus sabe o meu endereço. Não fui, nem vou. Ela mandou outro bilhete para mim dizendo que eu era mal criado. Não tem problema não, eu posso ser mal criado, mas sou bem doutrinado. Eu estou com a palavra. Então buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu cansei de falar mal das igrejas pentecostais, cansei de falar mal de línguas estranhas, mas foi numa noite, no seminário onde eu lecionava e falava mal do movimento pentecostal. Foi naquela noite que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E foi bom demais. A terceira grande promessa é que Jesus voltará. Gente, vocês não fiquem enganados. Paulo diz que nós não podemos ficar enganados. Nesses últimos tempos, falsos profetas, falsas igrejas. Tem igreja que ninguém leva a Bíblia na igreja. Nem o pastor leva, ele leva um rastelo para puxar o dinheiro do povo. Mas Jesus está voltando. Vou dar uma notícia fresquinha para vocês. Debaixo do templo de Jerusalém, debaixo dos muros, daqueles muros de lamentação,
os engenheiros de Israel fazendo perfurações para subway, como chama subway? Metrô, para fazer um metrô, descobriram um rio debaixo de Jerusalém. Esse rio tem 80 metros de profundidade, tem 30 metros de largura. E esse rio, quando Jesus voltar, o Monte das Oliveiras vai rachar no meio, de um lado para o outro. E essa água vai sair dali e vai cair dentro do Mar Morto. E esse Mar Morto hoje, que não tem peixe, não tem árvore, não tem nada, ele vai se tornar potável. E hoje já estão com mais de 1000 buracos em volta do Mar Morto. E essas águas, naquele lugar tão salgado, a parede do lado de cá tem uma montanha de sal. E esses buracos estão brotando com água potável. Deus está falando. A figueira já floresceu em 14 de maio de 1948. Principalmente na Guerra dos 6 Dias, em 67, quando eles tomaram Jerusalém. E aquele, não sei se fala o abençoado ou louco, presidente dos Estados Unidos, ele está certo. Jerusalém é a capital do mundo. Jerusalém é a capital. A terceira grande promessa, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar breve. A quarta promessa é que Ele cura as nossas enfermidades. É que Ele liberta o viciado de todo e qualquer vício, desde o cigarro até qualquer outro tipo de vício. Pelas minhas mãos passaram 7.500 jovens viciados. Diabo Louro passou pelas minhas mãos. Ficou tão inocente que ele levava minha filha na escola, às vezes. Homem monstro, mas agora salvo por Jesus. Eu vinha de Presidente Prudente e o pneu furou tarde da noite, bati numa pessoa lá, um borracheiro. Ele disse: eu não vou consertar pneu agora não. Falei: por favor, eu pago o dobro, vem aqui. Ele veio resmungando, tirou o pneu, e eu falei: e o senhor já ouviu falar em Diabo Louro? O homem arregalou 2 olhos, só tinha 2, arregalou que tinha mesmo, né? Assim, consertou o pneu assim, porque eu pedi para o Diabo Louro abrir a camisa assim, e ele tinha um diabo estampado assim no seu peito. Sabe qual era o apelido dele? Ângelo, anjo de Deus. E o homem depois não queria nem cobrar o pneu, não paga nada. Eu vou pedir para minha esposa fazer um café para vocês, está muito frio. Disse: não precisa café não, quero pagar. E pagamos. Quando eu saí assim, falei: ei, Ângelo, primeira vez que andar com o diabo deu certo, hein? Mas sabe por quê? Porque o sangue de Jesus cura qualquer tipo de enfermidade. Porque o sangue de Jesus liberta. Se tem alguém aqui, algum casal aqui que não tem filhos, Deus pode dar. Sabe por quê? Porque tem uma promessa lá no começo da Bíblia: olha, crescei, multiplicai e enchei a terra. Claro que não é só vocês dois que vão encher a terra, não. Mas crescei, multiplicai e enchei a terra. Deus pode, esta noite, abrir a madre para isso. Rancharia. Eu estava pregando em rancharia, e uma mulher farmacêutica veio e falou: pastor, nós não podemos ter filhos, nem eu, nem meu marido, temos problema. Eu tenho e ele também tem. Já gastamos muito dinheiro, já fomos a São Paulo nos melhores médicos,
Eu disse: você crê que Deus pode dar filhos para você agora, nesse instante? Ele pode começar a fazer alguma coisa na sua madre? Ela disse: eu creio. E orei. Alguns meses depois ela me telefonou em Maringá: pastor, também não precisava exagerar, vem 2 de uma vez só. Mas vem, Deus pode curar a sua enfermidade esta noite. Deus pode libertar o seu marido da bebedeira. Deus pode libertar você de todo o vício. Porque esta é a 4ª promessa. Ele cura. Cura com remédio, cura com chá caseiro e cura com o poder da fé. Cura com o poder da fé. Eu tenho visto tantos milagres, porque eu também sou fruto de um milagre. Glória a Deus. A 5ª promessa é que Deus ouve a sua oração. Às vezes uma mulher vem pedir oração para mim, eu digo: mãezinha, a oração de mãe vale mais do que umas 100 orações de pastor, porque é a mãe que está pedindo. O coração de Deus amolece, mas você precisa aprender a orar. Eu estava pregando numa igreja, e lá na porta da igreja uma mulher chegou para mim e disse: pastor, ora pelo meu marido, ele é um desgraçado. Eu falei: louco! O seu marido é um desgraçado? E a senhora é crente? Graças a Deus, aleluia! E o marido desgraçado? Ah, pastor, adeus. Falei: vou pegar essa mulher. Querida, você já fez um jejum pelo seu marido esse mês? Não, pastor. Já orou essa semana pelo seu marido? Não, pastor. Então vai orar, senhora. O marido não é meu, agora eu que não tenho nada a ver com isso. Eu que não tenho nada a ver com isso, que tem que carregar seu marido nas costas. Vai orar, senhora. O senhor não vai orar por ele? Claro que não. E se ele morrer, o azar é dele. E se ele for para o inferno, mais azar ainda. Aí ela saiu dizendo assim: ele não orou pelo meu marido. Não orei e não oro. Porque às vezes eu chego em casa, pastor, com os bolsos cheios de pedidos, e eu coloco em cima da mesa e digo: oh Deus, vê o que o senhor faz aí, porque eu não sei. Tem tanta coisa aqui, tanta gente para orar. Não peça oração para mim, porque eu vou perguntar se você tem orado. O dono do defunto pega na cabeça. Eu, quando vou num enterro, principalmente o camarada muito avantajado, eu pego lá no pé, porque lá é mais leve. Os parentes, o tio, o avô, pega na cabeça lá. Eu não. Você tem que fazer a sua parte. As coisas de Deus não são baratas. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Se você não entregar, Ele não faz. Se você não agradar, Ele não agrada. Faça a sua parte e Deus vai fazer. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Eu estava com esta querida minha esposa aí. Todo lugar que a gente ia morar tinha goteira na casa. Assis, Cianorte, tudo quanto é lugar, goteira, goteira. Maringá, goteira. Aí um dia eu fui convidado para falar no Rio de Janeiro, no programa de Flávio Cavalcante. Os comerciais, por favor, quem lembra? Eu fui 2 vezes naquele programa. E no final do programa ele falou para mim assim: pastor, o que o senhor veio me pedir? Falei: nada, eu vim dar. Quando saí lá fora, nós estávamos em 26 rapazes do Molive. E o diretor do Molive, um rapaz que eu pus para diretor, falou: pastor, hoje o senhor merecia um diploma de burro. Porque maior audiência do Brasil
pergunta para o Senhor o que o Senhor quer, nada. Por que o Senhor não pediu um ônibus para nós? Por que o Senhor não pediu uma audiência com o presidente da República? Eu falei, aprenda uma coisa, rapaz, nunca peça nada a homem. Nós não dependemos de homem, pastor. Nós dependemos de Deus, de Deus, de Deus. Nós dependemos de Deus. Eles tomaram o ônibus e vieram para Maringá. E eu tomei o avião e vim para São Paulo. De São Paulo tomei um avião e vim para Maringá. Sentei perto de um senhor. Falou, onde você mora? Eu moro em Maringá. O que você faz? Eu trabalho com recuperação de viciados. Olha, gostaria de saber sobre isso aí. 15 dias depois, pastor, eu tinha meu escritório dentro do escritório dele, com mesa de acrílico, com secretária. E durante 5 anos ele pagou todas as despesas do Molib, de aluguel, de salário, de tudo. Me deu uma casa. Eu tinha tanta vontade de possuir uma casa. Até Marimbondo tem casa. Até João de Barro tem casa. Se bem que com essa crise da Dilma, o João de Barro só está dando uma caiaçãozinha, ele não está mais construindo. Mas eu tinha vontade, e eu comprei um lotezinho, uma data, fala data aqui também, né? Uma data lá no Jardim do Sapo, quase a última lá na beira d'água. Comprei 1 metro de pedra, 1 metro de areia, e todo sábado eu ia lá namorar aquela pedra ali, ficava olhando. Jesus falou, você é pobre mesmo, rapaz. E veio aquele camarada construiu o Molive. Aquele camarada me deu a igreja no centro de Maringá. Eu troquei a igreja do centro de Maringá por um clube que faliu. A terra tem 20.370 metros, com uma piscina de 35 por 15, mais uma de 10, mais sauna e mais um templo grande, com pouca gente dentro, mas o templo é grande. Tudo que nós precisamos, Ele me deu aquela casa. Quando nós entramos naquela casa, uma noite começou a chover em cima de nós. Goteira. Aí a minha esposa disse, Nilton, goteira em cima de nós. Falei, querido, a vida toda nós alugamos goteira, essas goteiras são nossas, irmã. Deixa a goteira cair. Você gostaria de ter goteira numa casa própria? Deus vai dar uma casa para você, com goteira ou sem goteira. Queridos, Deus atende a nossa oração. Fale comigo, a primeira promessa é de salvação. A segunda promessa é de batismo com o Espírito Santo. A terceira promessa é que Jesus voltará breve. A quarta promessa é que Ele cura as nossas enfermidades. A quinta promessa é que Ele ouve as nossas orações. E a última promessa é que Deus nos quer próspero. Isso não é doutrina da prosperidade, não. Não é doutrina do toma lá, dá cá, como essas igrejas por aí. Mas Deus quer você próspero. Eu posso morrer pobre, mas vou morrer teimoso. Porque Deus tem alguma coisa para me dar. Tem gente que gosta de ser pobre. Eu vi uma Brasília muito velha, mais velha mesmo. Estava escrito atrás assim, propriedade exclusiva de Jesus. Falei, meu Deus do céu, coitado de Jesus com uma Brasília dessa, né? Não vai nem até Londrina. Camarada em Maringá pôs assim no jornal, vende-se um Fiat 147. Eu já tive Fiat 147, muito bom. Vende-se um Fiat 147 por R$850. Aceita-se carro de menor valor no negócio.
Agora preste atenção, olha para mim. Um pouquinho mais, pastor. Olha para mim. Nenhum pastor pode ou deve pregar prosperidade se ele não ensinar a igreja a ser dizimista, ofertante e aquele que dá esmolas. Tem gente que não dá esmola. No meu carro sempre tem bastante moedas ali para ajudar aquela pessoa que está pedindo ali na rua. Cornélio, as esmolas de Cornélio subiram até Deus. E se você não dá, se você não contribui, se você não dá o dízimo, se você não oferta, você não tem direito de pedir nada para Deus. Na hora da oferta você dá o pior que você tem. Hoje não tem mais R$1, é R$2. E depois você sai daqui, entra na lanchonete e gasta 25 com sanduíche. Come tanto que depois tem que passar na farmácia para comprar Sonrisal, Alka-Seltzer, não tem mais, né? Então compra sal de fruta mesmo, que você já está empachado de tanto comer. E aqui na igreja você põe R$1 e quer que Deus abra a janela. Acho que Deus derrama a janela em cima de você. Querido, um dia o pastor vai ter coragem de me chamar aqui outra vez. E eu vou contar muitas coisas para vocês. O nosso Deus é um Deus que faz tudo. Entre os países que eu visitei, eu estive 30 dias na Coreia. Estive com Paulo Show na Coreia, naquela maior igreja. Quando o pastor manda os instrumentos assim, é para falar com o pastor que é para parar. Já está na hora de parar já. Eu conheço essa história. Eu tenho esse método também. Olha para mim. Eu estava na Coreia 30 dias. Às vezes pregava 3 vezes por dia. Estive lá com Paulo Show. Igreja com 600 mil membros. 14 mil células, 21 mil diáconos. Mas uma noite, eu voltava de uma igreja presbiteriana que eu preguei, e no meio da rua, o meu cicerone, muito presbiteriano, ele não aceitava a obra do Espírito, e eu estava no meio da rua falando em língua estranha. É muito bom. E ele parou assim e falou: ô Nilton, o que você farando? Eu disse: farando com Deus. O que você farando? Falei: segredo. Achei? Eu disse: achei. Deus estava falando comigo ali: você quer, daqui até no hotel, achar uma joia? Ou você quer que hoje, antes da meia-noite, eu lhe dê uma oferta? Isso é coisa de criança, mas se não fizer como criança, não funciona. E eu falei com Deus assim, conversando e falando em línguas e conversando com Deus, falei: Senhor, joia, o que eu vou fazer com joia? Manda a grana beneficiada, Senhor. Eu estou louco para comprar umas camisas lá na Hyundai, camisa mais branca que eu já vi na minha vida. Manda dinheiro, Senhor. E Deus falou comigo hoje, antes da meia-noite, eu vou dar uma oferta para você. Quando chegamos na porta do hotel,
Ele falou, você vai comer comida coreana? Eu falei, não, Deus me livre. Eu vou comer American food. Comemos e chegamos lá em cima no quarto. Eles são muito especiais. Toda noite tem que fazer exercício. De madrugada fazer exercício. Fizemos um pouquinho de exercício e eu vi que já estava quase 15 para meia-noite. Aí ele falou, vamos dormir? Vamos dormir? Falei, vamos. Annyeong hashiminika. Annyeong hashiminika é bom dia, boa tarde, até logo, tchau, tudo é uma palavra só. Kamisamida é muito obrigado. Eu disse, Kamisamida. Quando apagamos a luz, faltavam 5 minutos para meia-noite. Do lado da minha cama aqui tinha um telefone. Eu pensei, esse telefone vai tocar agora. Meu Deus nunca falhou comigo. E Ele vai me dar agora uma oferta. E fiquei ali no escuro pensando. Nunca aconteceu, mas poderia um brasileiro me telefonar no exterior dizendo que ia mandar uma oferta para mim. De repente, o próprio coreano falou, Newton, você dormindo? Eu disse, não, Newton acordado. Então amanhã fala. Falei, não, fala agora. Não, amanhã fala. Falei, não, fala agora. Acendi a luz. E olhei para ele, o que foi? Não, Deus não fala só você. Deus fala a mim também. Aquela igreja que fomos, oferta muito grande. Deus falou, metade minha, metade sua. Amanhã dá para você. Eu falei, amanhã não, dá agora. Você morre hoje, meu filho. Não. Falou, precisa agora? Claro. Em dólar, $500. Quando eu olhei no relógio, os 2 ponteiros, um em cima do outro. Não. Deus não tarda nem falha. Deus escreve certo por linhas tortas. Seu olho que é torto, Deus escreve certo por linhas certas. Você crê que Deus vai dar uma bênção a esta hora para você? Me cura. Antes disso, eu quero dizer uma coisinha rápida. Dona Maria Cristina, se estiver por aí, me procure, porque eu quero dar um CD para você. Porque quando eu cheguei aqui para achar a igreja, não consegui achar. E perguntei para um senhor, onde é a igreja? Aí, é seu marido que vende pizza? Não? Então tem outra Cristina que marido vende pizza. É você. Aí ele falou assim, anda 300 metros ali que já é a igreja. Vai lá naquela igreja que hoje vai pregar um bom pastor lá. Ele falou, eu falei, verdade, irmã? Eu falei, fale para sua esposa depois me procurar que eu quero dar um CD para ela. Né? Quero agradecer também o Arnaldo, que me deu um livro. Muito obrigado, pastor. Viu? E Eliane e Adilson, muito obrigado vocês terem me trazido aqui. Viu? Espero que depois do culto venha uma pizza também. Uma coisa assim. Ele falou, vai lá, você vai dar o CD, eu dou pizza. Graças a Deus. Queridos, preste atenção. Nada depende de mim. Tudo depende de você e dele. A parte de Deus, Ele já fez. Se você não tem certeza da sua salvação, Deus não tem compromisso com criatura. O ímpio recebe o bem de tabela, de garupa, mas a bênção é para os filhos.